Fala pessoal, vem cá, me diz uma coisa. Você já se sentiu travado diante de tarefas simples? Ir para academia, iniciar um projeto, ou até mesmo lavar a louça? Parece coisa fácil, coisa simples a se fazer, mas simplesmente você não consegue começar. Hoje eu vou te ensinar uma técnica tão poderosa que vai transformar tarefas pesadas em ações ridiculamente fáceis. E tudo isso baseado no como seu cérebro funciona. Se você acha que já viu de tudo, vamos lá, vem comigo. Eu sou Marcelo Guimarães, você está no canal Triple Mind e vamos ver até onde o conhecimento pode te levar. No vídeo passado eu falei com vocês sobre motivação e a gente meio que desconstruiu essa palavra, né? Vamos começar aqui e aí vamos voltar lá para a apresentação. O que é que eu tenho aqui? A gente tem a definição de motivação muito clara, porque é amplamente praticada e a gente está acostumado a escutar dizer que motivação é aquela questão, é um motivo que leva você a uma ação, né? Então a gente tem uma definição muito clara e muito histórica para a gente, né? A gente acha sempre que que a motivação é o ato de mover-se por um motivo. E realmente essa é a definição. Mas a gente também viu no vídeo passado de que a motivação ela é o pior combustível para as tarefas rotineiras. E é isso que a gente vai retomar aqui. Então, na nossa vida diária, a gente tem rotinas a cumprir e se a gente fosse basear apenas na motivação, isso vai ser muito difícil de se concluir, porque as coisas acontecem de forma repetitiva e a motivação não vai estar lá disponível para você a todo momento. Eu quero mostrar para vocês aqui um gráfico que eu utilizo muito e que vai refletir muito como a gente age diante das situações. Na nossa vida, na nossa rotina, no nosso dia a dia, tudo vai estar baseado em quão fácil é uma execução de determinada atividade versus a sua motivação. Esse gráfico aí, motivação versus execução, ele vai gerar uma curva que a gente chama de curva de ação. E o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: tudo que tiver acima da curva de ação, a gente vai conseguir fazer, a gente vai conseguir executar. E tudo que tiver abaixo da curva de ação, a gente não vai conseguir executar. Então, às vezes, você sai de uma palestra super motivado e aí diz, não, agora eu vou estudar. Essa motivação está lá em cima. Só que com o passar do tempo, a motivação vai diminuindo, você vai ficando distante do evento. E às vezes a execução daquela tarefa que você se comprometeu é muito difícil. Então você precisa estar com a motivação lá em cima e a execução é difícil, você tem que ter um parâmetro de atuação muito forte. Mas nem tudo na vida a gente vai fazer puxado por essa motivação. Eu não vou precisar ir numa palestra todo dia para eu poder ter motivação de ir para a academia. Eu tenho que colocar isso na minha rotina. E como é que funciona isso na rotina? Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, imagine você é mãe, você é pai, você está passeando com seu filho e logo à frente você vê um pitbull que é extremamente agressivo, né? Não todo pitbull seja agressivo, mas aquele é. Então ele está olhando para você, ele vai atacar o seu filho. Imagine, qual é o grau de motivação seu para salvar o seu filho? É alto ou é baixo? O meu é alto. Minha motivação vai estar lá em cima, vai estar topada lá em cima. Eu vou ter uma motivação super alta. Será que salvar meu filho da agressão de um cachorro feroz é fácil ou é de difícil execução? Com certeza. Essa ação é de difícil execução. Mas por eu estar com a motivação lá em cima, pode acontecer de eu salvar. Ou no mínimo, eu vou me colocar em ação. Por quê? Porque a motivação versus a execução ficou acima da curva de ação. Eu vou lá e faço. Tá certo? Vamos trazer para um exemplo menos dramático. Eu vou tirar o pitbull de cena, vou tirar o filho de cena, mas vamos lá. Eu vou propor a você uma outra situação. Por exemplo, você ir para a academia 2 horas todo dia. Será que ir para a academia 2 horas todo dia vai lhe provocar motivação, vai lhe dar motivação? Você vai ficar animado por fazer isso todo santo dia? Claro que eu não fico. Eu vou dar o meu exemplo aqui, pode ser que tenha alguém que fique, mas eu não fico. Então minha motivação está lá embaixo, está aqui, ó. Será que ir para a academia todo santo dia, durante 2 horas, é de fácil ou é de difícil execução? Para mim, na minha realidade atual, é de difícil execução.
E aí veja o que é que acontece. Motivação versus execução, ele está abaixo dessa curva de ação. Se está abaixo da curva de ação, eu não vou fazer. Pode escrever. Se ficar abaixo da curva de ação, se a motivação for baixa e a execução for alta, fica abaixo da curva de ação e você não faz. Mas será que se eu fizer isso aqui, ó, vou tirar as 2 horas de academia todo dia, mas vou dizer para você, Marcelo, 1 hora de academia todo dia, melhora um pouquinho a motivação? Melhora. Você diz, pô, já está mais fácil. Mas a execução é fácil ou ela continua um pouco difícil? Continua um pouco difícil. O que é que acontece? Quando eu coloco motivação versus execução, o meu ponto ainda fica abaixo da curva de ação. Então, para Marcelo, ir 1 hora todo santo dia para a academia, está abaixo da curva de ação e eu não vou fazer. Aí eu vou facilitar mais ainda. Eu vou tirar 1 hora de academia e vou dizer para você, Marcelo, você vai 10 minutos, todo santo dia para a academia. Pô, aí eu já fiquei animadão. Minha motivação foi lá para cima. E a execução disso é fácil ou é difícil? Caraca, 2 horas de academia é muito difícil. 1 hora é difícil, mas 10 minutos, 10 minutos qualquer pessoa tem. 10 minutos é fácil, é de fácil execução. Então, quando está de fácil execução, mesmo que eu não esteja tão motivado, a relação fica acima da curva de ação e eu vou lá e faço. O que eu quero dizer com isso tudo? Que quando você tem baixa motivação, você tem que fazer uma coisa para o seu próprio bem. Você tem que transformar a sua execução em algo fácil. Então não adianta eu ter baixa motivação e eu deixar minha execução muito difícil. Isso eu não vou fazer, eu não vou executar aquela atividade. Às vezes o cara começa a ler livro e ele pega um livro de 500 páginas e quer ler em um dia. Isso não dá. Mesmo que ele esteja super motivado, ele não vai conseguir fazer isso com frequência, com rotina, no dia a dia. O cara começa, se inscreve lá na academia, faz o pagamento de 1 ano de academia. No primeiro dia ele vai lá 2 horas, no segundo dia 2 horas, no terceiro dia ele já olha assim, depois vai diminuindo e aí ele deixa de ir. Por quê? Porque ele deixou a execução dele muito difícil. O que é que eu quero trazer com esse gráfico e com essa história toda de execução e motivação? Faça isso para o seu bem. Você tem que tornar a sua vitória fácil. Não adianta você dificultar a sua vitória. Torne a sua vitória fácil. Tem que ser fácil você vencer. Por quê? Porque movimento gera movimento. É eu começar a ir para a academia por 10 minutos, que daqui a pouco eu vou estar fazendo 1 hora. Então você tem que tornar a sua vitória fácil. Para que você torne a sua vitória fácil, tem que ser fácil a execução, para que mesmo com baixa motivação você consiga executar. E isso faça com que você saia da inércia. O nosso trabalho aqui é trazer algo tão pequeno que faça com que você se movimente. Quer ver um exemplo? Toda vez que você tiver com dúvida se deve ir ou não para a academia, ou ir correr, ou ir fazer uma atividade física, faça o seguinte teste: está com baixa motivação, faça uma ação mínima possível para você sair da inércia. Se essa ação mínima possível for simplesmente colocar o tênis de corrida, coloque o tênis de corrida, você já vai sair da inércia. Então você vai trazer a sua execução de uma forma mais fácil. Não dá para correr 5 quilômetros, corra 200 metros, corra 1 quilômetro. Faça com que a sua vitória seja fácil. Tá certo? Outra coisa, você tem que sonhar grande, mas executar pequeno. Novamente, você sonhar grande é muito importante, mas o executar pequeno é o que vai trazer ritmo para a sua trajetória. E lembre-se, a vida não é sobre pressa, não é sobre estampido grande, é sobre ritmo. Então você tem que dar ritmo à sua atividade. Qualquer atividade, seja ela estudar, seja ela trabalhar, seja ela se exercitar, seja ela até praticar o amor com seus filhos. O simples ato de você chegar lá e dar um beijo no seu filho e trazer isso com frequência, um pequeno ato
vai transformar em algo grande. Pode ter certeza que se você começar a ir para a academia por 10 minutos, daqui a pouco esses 10 minutos é insuficiente e você está indo 1 hora. Eu fiz uma experiência muito bacana com meu filho. Meu filho Arthur, ele tem 10 anos de idade e hoje ele não queria ler. O que foi que eu fiz? Eu disse, Arthur, toda noite você vai ler apenas por 2 minutos. E olha lá, se você quiser ler mais, eu não vou deixar. Apenas 2 minutos. Ah, 2 minutos, tá, beleza. 2 minutos, quando dava 2 minutos, eu fazia aquele auê todo e tirava o livro e dizia, não, você não vai ler mais agora. Amanhã, só amanhã você vai ler. E no outro dia era 2 minutos. Daqui a pouco a história ficou tão interessante para ele que ele me pediu, ô pai, deixa eu ficar por mais 5 minutos hoje. Aí eu, beleza. O que é que aconteceu? Ele se inveterou aí pela leitura e com o ato de ler 2 minutos todo santo dia, levou ele a ler 19 livros em um ano. 19 livros não é a média em lugar nenhum, mas assim, foi algo tão importante para a personalidade dele, para a vida dele, que trouxe ele por 2 minutos apenas por dia, transformou ele em um leitor. É isso que eu quero dizer. Sonhe grande, mas execute pequeno todo dia. A vida é sobre ritmo, não é sobre pressa, tá certo? Então, vamos lá, vamos dar sequência. O que é que eu quero trazer para vocês? Quando o desafio for grande, veja esse cabra aqui, ó. Ele está diante de um grande pedaço de carne. Mas se ele tentar abocanhar esse pedaço de carne de uma vez só, é impossível ele comer. Então a gente, às vezes na vida, a gente se coloca diante de desafios grandes e a gente quer abocanhar esse desafio de uma vez só. E não é assim. Qual é o segredo para isso? O segredo é você pegar esse desafio, esse pedação de carne e fatiar ele em pedaços pequenos. Vai ficar muito mais interessante de você degustar aquele pedaço de carne. Quando você tiver um problema grande, o que é que você deve fazer? Fatie em pedaços pequenos. São esses pedaços pequenos que você mesmo vai definir, que vai fazer com que você consiga ingerir todo esse problema e daí você trabalhar o problema por completo. Não queira abocanhar todo o problema de uma vez só. Problemas a gente tem que dividir, beleza? É essa fração de um pedaço que você vai executar todo dia que vai fazer com que você execute o todo, tá certo? Eu digo sempre que o pouco feito todo dia é melhor do que o todo nunca feito. Então você tem que fazer todo santo dia, certo? Vamos lá. Outra coisa, por exemplo, imagine-se você frente a uma piscina de 500 metros, vamos exagerar bem aí, 500 metros. É um desafio gigantesco. E às vezes a nossa piscina por exemplo, falar em público, por exemplo, você iniciar uma faculdade, por exemplo, você simplesmente ler um livro, simplesmente você ir para a academia. Às vezes a nossa piscina de 500 metros é isso. E aí como é que eu faço para atravessar uma piscina de 500 metros se é um desafio gigantesco? O seu cérebro vai querer trazer você para uma função dele que é o medo e a fuga. Nosso cérebro tem uma partezinha lá chamada amígdala. E essa parte ela trabalha com a sensação de medo e fuga. Então, às vezes, nos nossos problemas, a gente está agindo com a amígdala. A gente está olhando para aquele desafio imenso e encarando, e mesmo que seja inconscientemente, esse desafio com medo. E o que é que faz? No medo, a gente foge ou a gente fica paralisado. E é isso que a gente tem que evitar. Diante de um desafio grande, por exemplo, esse nadador tem que atravessar a piscina. Como é que ele começa essa travessia? É ficando do lado de fora da piscina? Não. É ficando dentro da piscina, mesmo que seja em sua borda. Então, o que eu quero trazer para você é que quando você estiver diante de um problema grande, não fique de fora desse problema. Procure estar dentro do problema, mesmo que o problema seja, mesmo que essa ação seja para você deixar na borda da piscina, mas você vai estar dentro do problema. E aí você começa a evoluir, como a gente falou anteriormente, tornando a nossa vitória fácil e por partes, por pedaços. Vamos dividir esse problema, vamos nadar de 10 em 10 metros para a gente ver se a gente consegue chegar lá aos 500 metros da travessia.
Consegue sim, porque você estando dentro do problema é só manter o ritmo. E isso daí é o que a gente chama de tarefa de borda. Para você estar dentro da piscina, você não precisa atravessar a piscina, você só precisa estar na borda dela, beleza? A tarefa de borda é algo tão importante e é uma técnica tão valorosa em nossa vida que, se você tem noção disso, qualquer problema é fácil de ser resolvido, desde que você transforme em tamanhos tão pequenos que seja ridiculamente fácil de você executar. Quer ver um exemplo? Meu irmão estava recentemente querendo modificar a sua atuação no mercado lá de digital, né? E o que é que aconteceu? Ele teria que reformular a marca dele, ele teria que criar um novo Instagram. Não, o Instagram era o mesmo, mas ele teria que reformular a marca dele, teria que fazer novas postagens, tirar as postagens antigas. E isso vinha sendo protelado por muito tempo. Em uma conversa eu cheguei, eu disse a Adolfo, meu irmão, eu disse, velho, me diga uma coisa, qual é a menor ação que você pode fazer agora para que você vá em direção a esse objetivo? E aí ele me disse, a primeira ação é eu criar a marca e fazer novas postagens. Eu disse, não, essa é uma ação grande, mas qual é a menor ação que você pode fazer agora para que você consiga ir em direção a esse objetivo? A menor ação é eu trocar o nome do Instagram. É trocar o nome do Instagram? E em quanto tempo leva isso para você fazer? Uns 30 segundos. Vamos lá, faça agora, troque o nome do Instagram agora. 30 segundos ele foi lá, abriu o Instagram, trocou o nome, pronto. Modificou. E aí o que foi que aconteceu com ele? Virou a chave. Ele deixou de estar fora da situação e agora ele está na borda, mas dentro da situação. Então é isso que a gente tem que fazer. Se você estiver querendo fazer uma pós-graduação, pense o seguinte, qual é a menor ação que eu posso executar hoje para que eu vá em direção a esse meu objetivo? Sei lá, é ligar para uma faculdade, é procurar no Google uma faculdade perto de você. Faça isso, transforme a sua vitória daquele dia em algo fácil de você executar. É assim que você começa grandes projetos. Final da história. A partir de um movimento de 30 segundos, ele desenvolveu todo o Instagram e agora está posicionado corretamente em seu mercado. Mas precisou executar. Algo que já vinha sendo protelado por 6 meses, ele resolveu em 30 segundos. Então a gente tem que pensar dessa forma. Tarefas difíceis, elas têm que ser divididas para que você consiga digerir isso melhor. Isso a gente faz com a ajuda da tarefa de borda e também a gente chama isso de lei do reducionismo. Tudo que é complexo, ele pode ser reduzido a um movimento que é ridiculamente executável. Seja você ganhar uma Copa do Mundo, seja você ir para a escola, seja você passar num concurso, esse projeto que é complexo, ele pode ser reduzido para algo tão pequeno que ele é ridiculamente executável. Às vezes você quer passar num concurso público e toda vez você imagina o trabalho inteiro de você estudar para passar num concurso público, que é muito difícil, tem muita gente estudando, mas às vezes você coloca isso e age com a sua amígdala, você fica com medo de iniciar esse projeto tão longo que você não dá o primeiro passo. E às vezes o primeiro passo é você se inscrever no concurso. Às vezes o primeiro passo é você assistir 5 minutos de aula no YouTube. Não estou dizendo que isso é suficiente, mas isso vai fazer com que você saia da inércia. E sair da inércia em tarefas gigantescas ou complexas é a coisa mais importante que você deve fazer. Beleza? Isso a gente chama de lei do reducionismo. Então, a partir de hoje, comece a implementar na sua vida e para qualquer ação que você for fazer, que você ache complexo e difícil, a tarefa de borda e a lei do reducionismo. Consiga reduzir as coisas a algo tão pequeno que ela seja ridiculamente executável. Beleza, galera? Então é isso, pessoal. Se isso fez sentido para você, já teste hoje. Tire da gaveta aquele projeto que você está atrasando por muito tempo, aquela decisão difícil de se tomar. Utilize a lei do reducionismo, a tarefa de borda para se colocar dentro do problema e execute a partir de hoje. Se você fizer isso, vem nos comentários, deixa a sua opinião, o que é que mudou a partir dessa técnica. E se prepare porque na próxima aula a gente vai falar das tarefas que te produzem dor e aquelas que te produzem ganho.
as tarefas de manutenção e as tarefas de transformação. Então, se você descobriu algo novo com esse vídeo, eu peço que você deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui, é muito importante que a gente comece a trocar essa ideia, e se inscreva no canal, para que os próximos vídeos você consiga receber e ser avisado deles, tá certo? Informação é assim, você captura e você tem que conectar, porque conectando você gera conhecimento. E eu quero saber até onde o conhecimento vai te levar. Pois é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, considere se inscrever no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e partilhe esse vídeo com seus amigos, porque tarefas difíceis a gente tem que dividir para que elas fiquem fáceis até o ponto da gente conseguir executar. Valeu?